E aí, meus queridos, como é que estamos? Tudo bem? Vocês estão felizes? Está tudo tranquilo aí do outro lado? Que bom. Então eu vou dar uma estragada. Canal do Povo Escolhido sempre trazendo doses cavalares de verdade. E isso às vezes incomoda um pouco, né? Mas antes de mais nada é um canal corintiano que ama o Corinthians acima de todas as coisas, com todas as suas qualidades e também com os seus defeitos. Não há como fugir da nossa história. Tenho muito orgulho da nossa história, uma história gloriosa. É a história do maior clube do Brasil, o maior campeão do estado de São Paulo, o maior campeão do torneio Rio São Paulo, heptacampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil, um time bicampeão mundial e campeão também da Libertadores, uma vez apenas, é verdade, né? Mas a verdade é que a nossa história na Libertadores, temos essa única Libertadores em 2012, é terrível, né? É uma história que tem momentos de pastelão, momentos de tragédia, momentos de mediocridade total, momento único, singular, de glória, como foi em 2012. E o que eu vou contar para vocês hoje é mostrar para vocês, antes que me xinguem, porque muita gente vai falar, pô, em 2012, ganhamos invicto, batendo na final Boca, aquele time que todo mundo quer vencer, que todo brasileiro sonha em vencer, porque é o time que mais surrou brasileiro ao longo da história. Sim, o nosso freguês, o Boca. Foi lindo, foi épico, como deveria ser. Para encerrar aquela história de gozações e provocações, nada melhor do que ganhar do Boca na final. E 2012 é uma coisa que está escrito para sempre no coração de todos nós, mas não temos como negar que é pouco, é muito pouco. A história do Corinthians na Libertadores é uma história paupérrima. É muito pobre a história do Corinthians na Libertadores, o que causa um certo assombro. Como pode um time do tamanho do Corinthians ser tão ruim na Libertadores, né? Pior, nós somos obrigados a ouvir gozações de brasileiros que também são medíocres na Libertadores, né? Brasileiros que teimam em chamar a maldita Libertadores de liberta, isso me tira do sério. Vale lembrar que qualquer time brasileiro que tenha as suas 3 Libertadores, então vamos lá, na ordem cronológica dos que conquistaram primeiro, né? O São Paulo, o Santos, o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo, certo? Todos esses 5 brasileiros que são tricampeões da Libertadores têm menos Libertadores conquistadas do que os Estudiantes da Argentina. O Estudiantes, sim, o pequeno Estudiantes da Argentina tem mais Libertadores do que qualquer brasileiro que paga de fodão aí de Libertadores, né? Os brasileiros mais campeões da Libertadores têm o mesmo número de Libertadores que o Olímpia do Paraguai. Então, ou seja, não é que vocês são muito bons, vocês não são bons. Qualquer brasileiro, historicamente falando, é péssimo em Libertadores. O Corinthians é que é horroroso, né? Nós conseguimos ser piores do que os outros, né? Eu não tenho a menor dúvida que a história tratará de corrigir isso, que o lugar do Corinthians, como em todos os campeonatos que eu acabei de citar, é estar entre os maiores campeões, e certamente estarei vivo ainda quando o Corinthians se tornar o maior campeão brasileiro de Libertadores, como eu vi com todos os outros campeonatos, mas que é uma história que nos tira do sério, que é uma história irritante, e eu queria relembrar essa história com vocês, porque eu sou um corintiano muito bem resolvido. Vocês que não são, por favor, parem o vídeo agora, fujam, vão fazer outra coisa, porque de fato nós vamos lembrar de coisas tragicômicas, né? E eu queria um pouco também explicar para vocês o porquê disso. O que explica isso? O que explica essa ruindade do Corinthians, essa tragédia do Corinthians em Libertadores, essa incompetência crônica do Corinthians em Libertadores? Então vamos lá, eu separei alguns tópicos que eu achei que vale a pena falar. Você que é mais novo, uma coisa que nós ouvimos nossas vidas inteiras, né? O Corinthians não tem tradição em Libertadores, o Corinthians não tem tradição. É verdade, não temos mesmo. E quase todos os clubes brasileiros também não têm. E por que não temos essa tradição que, por exemplo, times argentinos, uruguaios, paraguaios e outros têm na Libertadores? Vocês talvez não saibam disso, mas nem sempre houve 6 vagas para brasileiros na Libertadores, dependendo de quem ganha a Sula e campeão da Libertadores, 8. Antes não era assim. Durante muito tempo, desde 1960 até 2000, sim, até o ano 2000, olha que loucura. Iam apenas o campeão e o vice de cada país. Então pensem, o Brasil tem 12 times grandes. O Uruguai tem 2, né? O Uruguai é Peñarol e Nacional. Então ia o campeão e vice do Uruguai todo ano, Nacional e Peñarol. Ia o campeão e vice da Argentina, ou era Boca e River, ou era Boca e Independiente, ou era River e Racing, ou era Racing e Independiente. Era isso. E de vez em quando o São Lourenço. Ou seja, esses caras jogaram muito mais Libertadores do que qualquer brasileiro.
O Corinthians só foi jogar sua primeira Libertadores em 77, senhores, como vice-campeão brasileiro de 76. Nós só fomos jogar nossa segunda Libertadores em 1991. Olha que loucura isso. Qualquer time uruguaio e argentino, a essa altura do campeonato, já tinha 30 participações em Libertadores. É claro que eles têm mais história. É claro que eles têm mais tradição. É claro que eles já conhecem os caminhos. E nós não. A gente era uns cabaços. A gente chegava lá e dava brecha. A gente não sabia como jogar aquilo. Nós não sabíamos o que era aquilo. Ou seja, esse primeiro episódio aqui de hoje contando a história do Corinthians da Libertadores, com certeza não vou conseguir contar em apenas um vídeo. O começo, se resumindo, seria isso, né? Seria o Corinthians conhecendo a Libertadores. O que é isso, né? O que é a Libertadores? E de onde vem essa falta de tradição? Como eu disse, porque não participávamos, tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo da história se vocês acham que o Corinthians inventou recentemente esse lance de desmanchar time campeão, não. Isso aí já vem de longa data. Nós sempre fizemos isso, né? Na Libertadores de 96, para ficar num exemplo, Viola já não estava. Tinha sido vendido. Cansamos de fazer isso, tá? Cansamos de fazer isso. O time do Corinthians que dá um show no Brasileiro de 2015 não joga Libertadores de 2016. Porque o seu Roberto Andrade vendeu o time inteiro, como vocês sabem, né? Isso aconteceu em vários momentos da nossa história. O time do Corinthians que perde para o River em 2003 não é o mesmo Corinthians que ganha a Copa do Brasil em 2002. Já tem inúmeras mudanças. Nós estamos sempre fazendo isso. Sempre desmanchando o time e começando tudo outra vez. Então a gente chega enfraquecido na Libertadores. Claro. Outra coisa que vocês vão exigir que eu fale, eu vou falar, tá? De históricos roubos escandalosos contra nós. Da nossa fraqueza nos bastidores. Claro. É um time que não joga, não tá nunca lá. Nunca tivemos força na Conmebol. Boca, River, os uruguaios, os argentinos sempre mandaram na Conmebol. E os brasileiros, não só o Corinthians, outros brasileiros sempre sofreram com roubos escandalosos, tá? Mas isso vem, claro, dessa nossa fraqueza, por não estarmos sempre lá, por não termos essa representatividade. A corda acaba estourando no mais fraco, no caso, né? O time que tem menos influência lá dentro. Então vamos relembrar mais ou menos como é que é essa história do Corinthians na Libertadores. E começa em 77. O Corinthians, como vocês sabem, vice-campeão brasileiro em 76 contra o Internacional. E na época era assim, iam 2 times do país, 2 de cada país, né? E formavam um grupo com os 2 times do Brasil e 2 times de um outro país qualquer, no caso do Equador. Então era Corinthians, Inter, Deportivo Cuenca e El Nacional do Equador. Muito bom. A estreia do Corinthians foi no Morumbi contra o Internacional, o jogo foi 1-1. Mais de 95 mil pessoas no Morumbi. Outra coisa que eu esqueci de falar. O brasileiro durante muito tempo, mas durante muito tempo mesmo, não deu a mínima para a Libertadores. Sei que para você que é mais novo é difícil imaginar isso. Acreditem, o Campeonato Paulista era o Mundial. Isso vai até os anos 80, só nos 90 que começa a mudar, que o brasileiro começa a ganhar uma importância que também não tinha muito antes. Tinha, não estou falando que não tinha, todo mundo queria ganhar, mas não era a obsessão, não era a prioridade. Nunca foi. Fosse a Libertadores assim tão importante ao longo de toda a história, o Santos do Pelé teria ganhado 8 seguidas, não teria ganhado 2, né? Diz a lenda que o Santos cansou de mandar time pra Argentina, pro Uruguai, pra apanhar. Cansou de ver os caras quebrar Pelé, Coutinho, Pepe, os caras cansaram. O Santos falou, chega. Até os anos 70, senhores, não tinha antidoping na Libertadores. Imaginem jogar no Uruguai, na Argentina, nos anos 70 na Libertadores. Pelo amor de Deus, né? O que só reforça o feito do Santos dos anos 60, do Cruzeiro dos anos 70, inclusive do Grêmio e do Flamengo, depois a gente fala disso, né? Bom, 95 mil pessoas no Morumbi para acompanhar Corinthians 1, Internacional 1, e classificava apenas um time por grupo. O Corinthians empata com o Internacional e depois começa essa verdadeira história de brechas, né? de rameladas que o Corinthians deu ao longo da sua história na Libertadores. O Corinthians vai jogar no Equador e perde do Deportivo Cuenca, senhores. Sim, do Deportivo Cuenca por 2-1. Na sequência jogamos também contra o El Nacional, também do Equador, também lá no Equador. Você já ficava a fazer os 2 jogos. Também por 2-1. Ou seja, olha que estreia nossa. Primeiro jogo empatamos em casa, depois perdemos 2, né? Uma coisa ridícula. Depois o Corinthians vai jogar fora contra o Internacional no Beira-Rio e perde de 1-0. Então até então eram 4 jogos, nenhuma vitória, né? Depois o Corinthians goleia os outros 2, tá? Ganha de 3-0 do El Nacional, ganha de 4-0 do Deportivo Cuenca, mas o Internacional se classifica em primeiro. O Corinthians é eliminado na primeira fase, na sua primeira participação em Libertadores. Ou seja, é uma coisa ridícula. E Deportivo Cuenca virou um nome famoso
para parte da nossa torcida durante muito tempo. Meu pai sempre se lembrou disso, putz, perdemos do Deportivo Cuenca. Aliás, senhora, só para vocês saberem, sabe em qual canal passou essa derrota do Corinthians para o Deportivo Cuenca? Ou o empate do Corinthians com o Internacional? Ou a vitória do Internacional? Nenhum. Não passava na televisão, não era importante, acreditem em mim. Ah, então quer dizer que você não queria ganhar? Não, é claro que eu queria ganhar. Todo mundo quer ganhar, não é esse o ponto. Mas não era o título importante que hoje virou. Não era, simplesmente não era. Naquele mesmo ano de 77, como vocês sabem, o Corinthians conquista aquele que provavelmente é o maior título da sua história, que é o Campeonato Paulista de 77. Ou seja, qual foi a dor que ficou dessa eliminação na Libertadores, na nossa primeira Libertadores em 77? Nenhuma, tá? Nenhuma. E o Corinthians só volta a jogar Libertadores de novo em 1991. O Corinthians é campeão brasileiro em 1990 e lá vamos nós jogar a Libertadores mais uma vez. De novo, 2 brasileiros classificados, os 2 no mesmo grupo, Corinthians e Flamengo. Flamengo campeão da Copa do Brasil de 1990. Enfrentaríamos o campeão e vice do Uruguai, o Nacional e o Bela Vista. Esse era o grupo do Corinthians. O Corinthians estreia contra o Flamengo, senhores, em Cuiabá, mando do Flamengo. O jogo foi 1-1. Sabe quem abriu o placar para o Flamengo? Marcelinho, um certo Marcelinho, que na época era apenas Marcelinho. Não era ainda Marcelinho Carioca. Sim, ele mesmo. O nosso Marcelinho jogava ainda pelo Flamengo e fez 1-0 para o Flamengo. O Corinthians empata com o gol do Fabinho aos 44 do segundo tempo. O jogo termina 1-1. Depois o Corinthians vai para o Uruguai jogar contra o Bela Vista e depois contra o Nacional. O Corinthians empata 1-1 com o Bela Vista, gol do Mirandinha. Eu tinha anotado aqui, não estou achando. Gol do Mirandinha. E empata também em 0-0 contra o... Não, jogando fora, ó. Corinthians e Bela Vista. Jogo fora foi 1-1, Mirandinha. E contra o Nacional, também 1-1, também Mirandinha, tá? Na volta, o Corinthians goleia o Bela Vista por 4-1. Empata com o Nacional por 0-0. Mas o jogo que entra para a história dessa primeira fase da Libertadores de 91 é o jogo da volta contra o Flamengo no Pacaembu. A famosa Noite das Garrafadas. Você já deve ter ouvido falar da Noite das Garrafadas. Aquele dia foi... Não vou falar que foi sensacional, porque não pode falar essas coisas, mas foi engraçado. O Corinthians perdia o jogo por 2-0. E diz a lenda, na época os mais velhos, como eu, que ouviam esse papo que estavam lá, que a torcida do Corinthians teria sido provocada pelo Bandeirinha. Que o Bandeirinha teria feito gestos obscenos por trás aqui. Não sei se é lenda urbana ou não, se é apenas para justificar o que aconteceu, mas torcedores do Corinthians começam a invadir o gramado. Na época não só vendia cerveja nos estádios, como não entregavam as garrafas para ninguém, mas os caras invadiram o bar, pegaram as garrafas vazias e começaram a atacar as garrafas no campo, mirando no Bandeirinha, mirando o jogo, mirando em todo mundo. Virou uma batalha campal, um monte de gente no campo, polícia tentando pegar os caras dentro do campo, polícia apanhando na arquibancada, garrafa voando para todo quanto é lado, e o seu Marcília, acho que o Renato Marcília foi o juiz daquele jogo. Ele encerrou o jogo aos 20 e 30 do segundo tempo por falta de segurança, falta de condições, cheio de caco de vidro no Pacaembu, não dava para continuar o jogo. E ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. O Corinthians perde aquele jogo, portanto, por 2-0. E essa noite foi histórica, acabou entrando para a história. O Corinthians classifica, portanto, em segundo do grupo. A partir daí já se classificavam 2 por grupo. E o Corinthians vai pegar o Boca Juniors da Argentina, o famoso, não tanto na época, né? Hoje somos mais familiarizados com todos os times da América. Na época não era assim. Mas sabíamos que ia jogar contra o time da maior torcida da Argentina. Vamos jogar todo o Boca Juniors. Lembro bem disso, 1991. E lá vai o Corinthians fazer. E acho que a nossa campanha era melhor, porque decidimos no Morumbi, tá? Fomos jogar fora. Então, o primeiro jogo na Bomboneira. O jogo estava... Eu tenho a anotação desse jogo porque merece. Por causa daquelas confusões todas do jogo contra o Flamengo, o jogo da volta contra o Boca foi no Morumbi, né? Não foi no Pacaembu. No jogo da ida, o Corinthians fazia um jogo ok, um jogo honesto, quando Guinei, nosso zagueiro Guinei, foi o vilão daquela Libertadores. Sempre tem um vilão, né? Vocês vão reparar isso também. Sempre tem um vilão, sempre tem a expulsão, sempre tem um momento dramático. É uma coisa ridícula, parece que nunca muda. Uma bola na ponta direita do ataque do Boca. Imaginem-se assistindo o jogo hoje na Bomboneira, naquela parte onde fica o banco de reserva na frente da TV. Gol da esquerda, tá? Exatamente lá onde no ano passado o Piton escorregou e quase saiu o gol dos caras. Mas dessa vez saiu. O Guinei patinou, caiu. Graciani, esqueci o nome do cara. Avança com a bola, corta um pouquinho pra dentro, dá uma cacetada, um golaço do tal do Graciani. E faz 1-0 pro Boca. Corinthians bem no jogo.
sem se cagar, sem tremer, sem fazer besteira. Corinthians apertando os caras, um lance dentro da área do Boca, o cara deles mete a mão na bola, pênalti, olha só. E o juiz deu pênalti, hein? Contra o Boca na Bomboneira. Giba, nosso lateral direito, Giba foi, bateu forte e fez 2-1. Desculpe, fez 1-1. Boca, isso ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Boca apertando. E quem mete a mão na bola agora, nosso, eu acho que foi o Márcio, que a bola bate na mão do Márcio. Pênalti. Gabriel Batistuta, o grande Batistuta, vai, bate forte e faz 2-1 pro Boca. O jogo ainda sob controle, com eles não tão mal, 2-1 não era assim uma tragédia. Eis que Guinei falha mais uma vez, saindo uma troca de passe ali, bola vai pro meio, volta pra defesa, ele se atrapalha, dá um passe errado. Tremeu Guinei, né? Fala português. Os caras roubam a bola, avançam, cruzam, 3-1 pro Boca, mais um gol de Batistuta. E com 3-1 ficou esquisito, né? Ficou difícil. O Corinthians precisaria ganhar o jogo por 2-0 para levar para pênaltis, né? E no jogo da volta, a torcida do Corinthians dá um show para variar. Público pagante no Morumbi devia ser 60 mil pessoas, público presente 180 mil pessoas, muita gente entrou sem pagar, eu entrei sem pagar, papai entrou sem pagar, uma confusão danada na entrada, nas catracas, empurra. Os caras da catraca, talvez assustados, começaram a liberar as pessoas. Lá vamos nós ver o Coringão buscar um milagre, né? E no segundo tempo, Guinei, mais uma vez, falha, uma bola fácil recuada para ele vai mole na bola, o cara do Boca dá um carrinho, rouba a bola por cobertura, encobre o Ronaldo e faz de novo o Graciano, hein? Esse cara e o Batistuta acabaram com a gente. Faz 1-0, o Corinthians ainda empata o jogo com o Paulo Sérgio e o jogo termina 1-1. Corinthians eliminado. E ali eu diria, senhores, que foi... Na época os comentaristas chamavam Boca de Boca Juniors ainda. O Galvão Bueno falava Boca Juniors. Ô, padrinho imbecil. Boca Juniors, tá? Sempre foi Boca Juniors, que Juniors, o cacete. Mas bom, o Neto perdeu um gol feito nesse jogo, tá? Só pra registrar, o craque Neto. Ele tentou cavar uma bola que dava pra ele chutar. Dava pra ele chutar, fazer o 2-1, ele preferiu cavar um pênalti. E o jogo acabou 1-1. Eu diria pra vocês que essa é a primeira dor do Corinthians em Libertadores. Longe de ser uma coisa assim assustadora, porque, é claro, conforme o tempo foi passando e o Corinthians foi perdendo outras Libertadores, a dor era cada vez maior, né? O incômodo era cada vez maior, a piada começou a ficar maior, lógico. Dessa vez ainda não era. 1991, senhores, vale lembrar, nenhum paulista grande tinha ganhado a Libertadores ainda. Você deve estar pensado, o Santos ganhou. Pois é, nenhum paulista grande tinha ganhado a Libertadores ainda. O São Paulo não tinha ganhado, foi a criação do São Paulo, né? 92, 93. O Palmeiras vai ganhar só em 99. Ou seja, em 91, quando o Corinthians é eliminado pelo Boca, não foi uma tragédia. Mas eu confesso que incomodou. Falei, porra, primeira vez que nós vimos aquele campeonato, primeira vez que a gente tá jogando aquilo lá, que porra é essa, né? Então era um momento havia um estranhamento ainda nosso com a Libertadores e incomodou. Ficou aquele gostinho de, porra, a gente poderia ter ido mais longe, né? Dava pra ter ganhado desses caras, dava pra ter sido mais... Enfim. Mas a gente aprende, vamos que vamos. Uma hora melhora, né? E como demorou pra melhorar, né? O Corinthians só volta a Libertadores em 1996. O Corinthians campeão da Copa do Brasil de 1995, num grupo com o campeão brasileiro de 1995, que era o Botafogo. Vocês acreditam? O Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro. Aconteceu. Em 1995, Túlio Maravilha. Pois é, Corinthians e Botafogo. E dois times do Chile, a Universidade do Chile e a Universidade Católica. Estreia do Corinthians contra o Botafogo, 3-0 para o Corinthians. Os resultados deste jogo eu devo ter em algum lugar aqui, vou falar para vocês. 3-0 no Botafogo. Depois fomos jogar contra a Laú, lá perdemos de 1-0 com gols 46 do segundo tempo. Ainda lá em Santiago, ganhamos da Católica por 3-1. Na volta contra o Botafogo no Rio, empatamos em 1-1. Metemos 3-1 na Laú, em São Paulo. E a partir daí, senhores, começa a acontecer uma coisa que é interessante. O Corinthians passa a ser aquilo que eu chamo de rei de primeira fase, tá? O Corinthians, a partir de então, vocês vão ver, eu anotei, 96, 99, 2000, 2003, 2006, 2010, o Corinthians terminou como rei de primeira... 2013 também, enfim, rei de primeira fase, né? Mas aí acontecia sempre a mesma coisa, né? Ia muito bem na primeira fase, logo de cara pegava um time grande e tomava. Não foi ainda dessa vez, o Corinthians classifica em primeiro no grupo em 96 e pega o Espoli do Equador nas oitavas de final. Primeiro jogo lá, vencemos por 3-1. Na volta, o Corinthians vence o jogo por 2-0 e se classifica para as quartas de final para enfrentar o poderoso Grêmio. Grêmio que em 95 havia sido batido pelo Corinthians na final da Copa do Brasil. Um dos grandes momentos da nossa história, sem dúvida, ter sido campeão contra aquele timaço do Grêmio lá dentro no Estádio Olímpico. Em 96, o Grêmio ainda era um time forte, ainda dirigido por Luiz Felipe Scolari. E o primeiro jogo
no Pacaembu, 3-0 pro Grêmio. Mais um jogo daqueles que, claro, eu estava lá. Libertadores dava aquela impressão de que não era pra nós, que nunca seria pra nós. Tudo dava errado, choveu pra cacete, apagamos a luz do Pacaembu. Terrível, terrível. Alexandre Lopes, nosso zagueiro, foi o vilão desse jogo. Sempre tem o vilão, né? O Guiné em 91, dessa vez foi o Alexandre Lopes. No jogo da volta, quando a gente estava de um milagre no Olímpico, ganhar por 3-0 para levar para pênalti, vencemos o jogo por 1-0, gol do Edmundo. Aos 46 minutos do segundo tempo, não foi suficiente para o Corinthians seguir na Taça Libertadores da América e mais uma vez aquele gostinho amargo de puta que pariu, nós somos ruins nesse campeonato. Mas era apenas a nossa terceira participação. Era apenas a nossa terceira participação. E claro, ia piorar bastante. Mas já estamos em 20 minutos de vídeo, então vou deixar isso para o vídeo seguinte, beleza? Daqui a pouco eu continuo. Abraço e vai Corinthians!